Olá pessoal, professor Saulo Santos aqui. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos estudos das estruturas de repetição. Na aula passada nós fizemos a estrutura de repetição while e na aula de hoje a gente vai trabalhar com a estrutura de repetição for. Na aula anterior, nós analisamos a estrutura de repetição enquanto e vimos que essa estrutura funciona com 3 etapas bem definidas. Na primeira etapa, a variável de controle é inicializada. Na segunda etapa, a variável de controle é avaliada como verdadeira ou falsa. E na terceira etapa, a variável de controle é alterada para se evitar o laço infinito. Hoje, veremos a estrutura para, que tem um funcionamento idêntico ao da estrutura enquanto. Vejamos aqui, a estrutura para ela tem o seguinte funcionamento. Na primeira etapa, nós definimos aqui um valor inicial para a variável de controle. Na segunda etapa, nós analisamos essa variável. Se o resultado dela for um resultado verdadeiro, eu executo aqui o bloco de instruções. Caso contrário, eu saio da estrutura. E na terceira etapa, há o incremento dessa variável de controle. Você está gostando dessa aula? Então eu queria te pedir uma ajuda. Se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus colegas e ative o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Para você, isso pode não ser nada, mas para o canal isso é muito importante, porque quando você dá um joinha, o algoritmo do YouTube entende que essa aula é interessante e ele acaba entregando esse vídeo para outros alunos. Bom, para vocês entenderem o funcionamento dessa estrutura para, eu vou utilizar aqui o seguinte exemplo. A tradução do para a linguagem C é for. Tá? E eu tenho aqui as 3 etapas, valor inicial, condição verdadeira e incremento, bem definidas aqui dentro da minha estrutura for. Repare que eu tenho aqui 3 partes e essas 3 partes elas são separadas por ponto e vírgula. Então você não pode esquecer de colocar esses 2 pontos e vírgula dentro da sua estrutura for. Na primeira etapa, eu defino o valor inicial da minha variável. Na segunda etapa, eu coloco o condicional para saber se eu executo ou não executo essa estrutura for. E na terceira etapa eu adiciono o incremento ou a alteração da variável de controle. Se eu não coloco essa alteração dessa variável de controle, eu caio aqui num laço infinito. E repara o seguinte, na minha estrutura para, no meu algoritmo aqui, eu coloquei abri e fechei chaves, criando um bloco de instruções. E nesse exemplo aqui de baixo, eu não abri e não fechei chaves. Isso significa que a minha estrutura for só vai executar a primeira linha ou a primeira instrução que tiver logo abaixo dela. Então, se eu tivesse aqui 2 ou 3 instruções abaixo do for, o for não reconheceria a segunda e a terceira, só reconheceria a primeira como fazendo parte do laço de repetição. Então, se você quiser colocar 2 ou 3 instruções dentro de um laço de repetição, você tem que criar aqui um bloco de instruções abrindo e fechando chaves. Mas vamos ao exemplo. A variável i recebendo 1. Então, eu já anoto aqui no meu teste de mesa que a variável i está valendo 1. Em seguida, o compilador vai analisar se essa condição é verdadeira. Como essa condição é verdadeira, ele vai executar o for, imprimindo aqui o valor de 1 no console. Em seguida, ele retorna aqui para o for, e para onde ele vai? Para a primeira, para a segunda ou para a terceira etapas? Quando ele executa o for pela primeira vez e retorna, ele sempre volta aqui para a terceira etapa, ou seja, ele vai incrementar a variável i. Então o que acontece é o seguinte, a primeira etapa só é executada uma única vez, ou seja, na primeira análise do for. Quando o for volta pela segunda, terceira, quarta, n vezes, nunca mais essa primeira etapa é executada. Sempre que ele volta para a terceira etapa, ou seja, ele já volta incrementando a variável. E é o que acontece, tá? Então, quando o i++ é executado, a minha variável i passa a valer 2 e em seguida eu volto aqui para a etapa do meio para pedir permissão para o for para executar o printf. Como assim pedir permissão? Simplesmente eu estou analisando a condição. Se essa condição for verdadeira, eu executo o printf. Como 2 é menor que 4, ele vai executar o printf e o número 2 vai ser impresso. Terminou de imprimir o número 2, ele volta novamente para o for, executando o incremento.
E na execução do incremento, a variável i passa a valer 3. Ele retorna então aqui para o meio para pedir permissão para executar o for. Como 3 é menor que 4, permissão concedida, isso aqui vai virar um true, ele vai executar então o printf e vai imprimir o número 3 na tela. Terminou o printf, ele volta novamente para o for e incrementa novamente a variável i, e eu vou ter aqui agora o número 4. Então, a variável i, nesse momento, passa a valer 4. Eu volto novamente aqui para o meio para pedir permissão para executar o for. E essa permissão agora é negada, porque 4 não é menor que 4. Isso aqui vai resultar num false. Resultando em false, eu saio do for e assim encerro a estrutura de repetição. E se nesse momento eu quisesse, por exemplo, fora do for, imprimir o resultado da variável i, eu teria o i valendo 4. Vamos analisar então a estrutura for aqui com alguns exemplos. Nessa linha 8 aqui eu tenho o meu primeiro exemplo da minha estrutura for. Veja só, eu tenho aqui a variável de controle, a variável i, ela é iniciada em 1. Eu tenho aqui o critério de parada nessa variável i e eu tenho o incremento dessa variável i. E caso essa condição seja verdadeira, ela vai executar o print da variável i. Repara que como eu tenho apenas uma instrução sendo executada, eu não estou usando aqui abertura e nem fechamento de chaves. E é um hábito que eu tenho quando eu trabalho com o for, e esse for só tem uma única instrução, eu escrevo essa instrução na frente do for e não embaixo. Então, vamos analisar essa estrutura e ver o que acontece com ela. Eu tenho aqui a variável i começando com 1, em seguida eu faço a análise, peço permissão para executar o for, permissão concedida, porque 1 é menor que 7, eu vou imprimir o número 1 na tela. Terminando a impressão, eu volto novamente para o for, e eu vou voltar para que parte? Para a primeira, segunda ou terceira parte? Eu volto agora para a terceira parte, incrementando a variável i. Então a variável i passa a valer 2, eu volto aqui para pedir permissão, permissão concedida, executo o printf, imprimindo o número 2. E assim sucessivamente até chegar no número 7. Vamos executar para ver o que acontece então. Está lá, imprime os números de 1 a 7. Vamos partir agora para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, o que eu tenho aqui? A variável i começa valendo 7. O meu critério de parada é execute apenas se a variável for maior ou igual a 1. E o meu incremento, na verdade, não é um incremento, é um decremento, né? Então, esse i menos menos, o que ele faz? Ele tira 1 da variável i. Tá? Então, se a variável i começa com 7, quando o decremento for executado, a variável i passa a valer 6. Tá? Então, vamos para a execução. O que eu tenho aqui? Variável i valendo 7. Peço permissão para executar, permissão concedida, ele vai imprimir o número 7. Hora que eu volto para a estrutura for, eu volto decrementando a variável i. Então a variável i passa a valer 6. Volto novamente para cá, peço permissão para executar, permissão concedida, e imprimo aqui o número 6. Volto novamente para o for, decremento a variável i passa a valer 5, peço permissão, permissão concedida, imprimo o número 5 e assim sucessivamente. Vamos analisar o resultado? Está lá, a impressão dos números de 7 até 1. Vamos partir agora para o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, eu estou fazendo aqui uma mudança no meu incremento. Compara aqui a linha 12 com a linha 8. A única diferença é que aqui eu estava fazendo i++, incrementando de 1 em 1 unidade, e aqui eu estou fazendo i recebe i mais 2, ou seja, estou incrementando de 2 em 2 unidades. Então o que vai ser impresso aqui? Por exemplo, começo aqui com o número 1, peço para executar, permissão concedida, imprimo o número 1. Ele volta aqui para o for, nesse momento ele vai agora incrementar a minha variável i em 2 unidades. Então, o meu i passa a valer 3. Peço permissão para executar, 3 é menor ou igual a 7, ele imprime aqui o número 3. Volto novamente para o for, incremento novamente a variável i, de 3 ela vai para 5,
peço para executar, permissão concedida, vai imprimir o número 5. E por último, vai executar o for novamente, vai incrementar a variável, ela vai valer 7, vai pedir permissão para executar, permissão concedida, ele vai imprimir o número 7 no console. E aí o que acontece? Ele volta novamente para o for, a variável i passa a valer 9, só que aí ele não passa pela condição de checagem. Vamos executar. Está lá, os números de 1 a 7. Vamos partir agora para o quarto exemplo. Nesse quarto exemplo, eu trago aqui inicialização e incremento duplos. Ou seja, eu estou iniciando aqui a variável 1 em 1, iniciando a variável i em 1 e a variável j em 7. A condição de parada é única, eu avalio se a variável i é menor ou igual a 7, não dá para colocar duas variáveis de análise de controle, mas o decremento e o incremento são feitos aqui. Eu faço um incremento de 2 em 2 unidades na variável i e faço um decremento de 1 em 1 unidade na variável j. Então, vamos seguir aqui. O que acontece? Variável i recebe 1, variável j recebe 7. O i é menor ou igual a 7? Sim, permissão concedida. Então ele vai imprimir aqui para mim o 1 e o 7. Ele volta aqui para o for, e aí o que acontece aqui? O i passa a valer 3 e o j passa a valer 6. E ele vai pedir permissão aqui para o i. Como o i é 3, permissão concedida, então ele vai imprimir para mim aqui o número 3 e aqui o número 6. Volta novamente para o for, incrementando o i em 2 unidades, o i passa a valer 5 e eu decremento aqui o j em 1 unidade, o j passa a valer 5. Então vai imprimir aqui 5 e 5. Volto de novo para o for, incrementando o i passa a valer 7 e o j passa a valer 4, imprimindo então 7 e 4. Depois volto novamente, o i passa a valer 9 e aí não vai passar pelo critério aqui de checagem. Vamos executar para analisar. Está lá, o 1 e o 7, o 3 e o 6, o 5 e o 5, o 7 e o 4. Tá? Então, quando a variável i passa a valer 9, ele já não passa aqui no critério e não executa o quinto laço. Vamos partir agora para o quinto exemplo. Nesse quinto exemplo, o que eu trago aqui? O incremento da variável continua o mesmo, o critério de parada também continua o mesmo, mas agora o incremento da variável sumiu. Eu estou aqui permitindo que o usuário digite um valor e esse valor vai ser checado a partir da segunda execução do laço. Vamos ver a execução disso então? O que vai acontecer? Na primeira execução, a variável i vai valer 1, a condição vai ser atendida e ele vai imprimir então o número 1 na tela. Em seguida, quando ele volta para o laço, o que vai acontecer? Um scanf. Então o cursor vai aparecer pedindo para eu digitar um número. Vamos executar, vamos ver? Está lá, imprimiu o número 1 e agora quando ele volta para o laço, ele está executando nesse momento o scanf, então cursor piscando. O que acontece? Se eu digitar um número que seja menor ou igual a 7, ele vai ser impresso e eu permaneço no laço, quer dizer, volto para o laço, né? Vamos colocar aqui, ó, 3. Dei um Enter, digitei 3, ele imprimiu 3, tá? Ele volta agora para o for e executa novamente o scanf. Então, o cursor piscando, estou executando novamente o scanf. Se eu colocar aqui 6, digitei 6 no scanf, ele vai validar esse 6 e vai imprimir o 6. Está lá, imprimiu o 6. Se eu digitar agora o número 8, o que vai acontecer? Digitei 8 no scanf, vai tentar validar o 8, não vai conseguir validar o 8, então não vai imprimir o 8 e sai do laço. Vamos agora então para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu tenho o que a gente chama de laço infinito construído pelo for. O que acontece? Eu adicionei aqui os dois ponto e vírgula, que são obrigatórios, e não adicionei nenhuma variável de início, nenhuma condição de parada e nenhum incremento. Então, o que acontece? Eu crio aqui automaticamente um laço infinito. Vamos executar? Está lá, um laço infinito. Ou seja, enquanto eu não pauso essa instrução, eu fico nesse laço infinito. E onde eu usaria isso? Por exemplo, eu poderia construir uma
uma estrutura de repetição com laço infinito, onde eu pedisse para o usuário digitar aqui um valor para a variável i, e se esse valor, por exemplo, se essa variável i for igual a 10, eu executo um break. Tá? Então, o que eu crio aqui? Um laço infinito que permanece infinito até que a variável i atinja o número 10. Só que, obviamente, eu tenho que dar vazão aqui a essa possibilidade, né? Em algum momento do meu código, essa variável i tem que valer 10, seja por meio de entrada de dados do usuário ou pela leitura de dados de um arquivo. Mas em algum momento ela tem que valer 10. Se ela não chegar a esse valor, esse laço continua de forma infinita. Vamos analisar então. Está lá, pedindo para eu digitar um valor 6, 4, 8, 9, 7. Quando eu digito 10, ele interrompe o laço. Nesse último exemplo, eu trago uma solução que a gente vai utilizar intensivamente nos exercícios do próximo capítulo. Essa solução vai permitir a manipulação de matrizes matemáticas. Como as matrizes são constituídas por linhas e colunas, a construção desse código vai permitir o rastreamento de todos os elementos dessa matriz. Vamos ver o resultado desse código. Eu tenho aqui então como resultado todos os elementos dessa minha matriz sendo mostrados aqui por índices. Olha aqui, o elemento 1.1, o elemento 1.2, o elemento 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. Do mesmo jeito que é mostrado aqui na minha matriz matemática. Matriz M, elemento M 1,1, 1,2, 1,3 e assim sucessivamente. E eu posso aqui facilmente alterar o formato dessa minha matriz. Por exemplo, se eu troco aqui para 4, eu tenho agora uma matriz com 4 linhas e 3 colunas. Se eu troco aqui para 2, eu tenho agora uma matriz com 4 linhas e 2 colunas. Então, basta alterar aqui a quantidade de elementos, a quantidade de laços de repetição do meu for. Então, o que eu tenho aqui como solução? Eu tenho um primeiro for que faz o rastreamento das linhas da minha matriz. Então aqui eu defino a quantidade de linhas e dentro desse for que faz o rastreamento das linhas, eu coloco um outro for aqui. Então eu tenho 2 for aninhados, né? O segundo for, o que está mais interno, faz o rastreamento das colunas. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, 5 colunas e 2 linhas, basta definir esses elementos, eu tenho agora 2 linhas e 5 colunas. E talvez você esteja se perguntando o motivo dessa linha 25. Por que eu estou colocando aqui um printf/n antes do laço interno? Para entender isso, a maneira mais rápida de entender é o seguinte. Eu vou aqui bloquear esse printf, vamos executar e dar uma olhada. Olha só que eu tenho como resultado. Todos os 10 elementos são impressos numa única linha. Ou seja, o objetivo desse /n é fazer uma quebra de linha antes da plotagem dos elementos de uma nova coluna. Tá? Então, quando eu coloco esse /n e altero, voltar aqui novamente para 3 e 3, vamos dar uma olhada no resultado. Então, está aqui. Antes da quebra de uma nova linha, eu tenho um /n. Então ele quebra essa linha, mostrando para mim no formato matricial. Se eu elimino esse printf, eu não tenho essa quebra visual e todos os 9 elementos são impressos numa única linha. E é isso. Terminamos então a segunda parte da aula 53. Na próxima aula a gente vai analisar a última estrutura de repetição, a última estrutura de laço, que se chama do while.